Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui nesse canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em Isaías, capítulo 13 e o versículo 6, que diz assim: Uivai, pois o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Esse capítulo aqui todo vai dizer sobre a sentença do Senhor contra a Babilônia. E eu gostaria que você guardasse uma frase no seu coração: o orgulho humano sempre encontra os seus limites diante de Deus. O orgulho humano sempre vai encontrar o seu limite diante de Deus. A vaidade do homem, a soberba do homem, ele só vai até quando Deus disser basta. Esse capítulo, então, ele é uma profecia de julgamento contra a antiga Babilônia. Então, embora ela tenha se tornado uma das maiores potências, Deus anuncia que ela seria derrubada por causa do seu orgulho, da sua violência, da sua rebeldia. Não importa o quanto uma nação cresça, o quanto um governador cresça, o quanto ele se acha importante, diante de Deus ele não é nada. Diante de Deus cada nação é como um pó, é como uma migalha, porque ele é soberano sobre todas as nações. Nós vamos ver aqui do versículo 1 ao 5. O Senhor convocando nações para executar o seu juízo, convocando exércitos para executar o seu juízo. Isso mostra que ele não governa apenas sobre Israel, mas sobre todos. Nenhum governo, império, pessoa está acima do Senhor. E aí nós vamos refletir aqui, a partir do versículo 6, ele vai dizer sobre o dia do Senhor, o tempo que Deus escolheu para julgar, o tempo que Deus escolheu para fazer justiça. Ei, Deus leva o pecado a sério. Isaías anuncia que o juízo de Deus estava próximo para a Babilônia. As pessoas ali podiam fazer aquilo que elas achavam que deviam, matar quem elas achavam que deviam, escravizar quem elas achavam que deviam, violentar quem elas achavam que deviam. Eles poderiam pensar que não deveriam prestar contas a ninguém nunca. Mas o Senhor estava vendo o que estava acontecendo. Por mais que as pessoas estivessem sofrendo ali e pensassem que o juízo do Senhor estava demorando, por mais que pensassem que Deus não estava vendo, Ele estava vendo. E o que era da Babilônia, como se diz, estava guardado. A gente costuma falar aqui em Minas que a batata estava assando. A batata da Babilônia estava assando. Sabe, hoje em dia nós podemos ver coisas ruins acontecendo e a gente pensa, será que Deus está neutro sobre tudo isso? Não, não está, mas ele está consciente. Ele está vendo exatamente aquilo que está acontecendo e ele pode até permitir o mal por um pouquinho de tempo. Mas também virá o dia do Senhor sobre nós. Jesus está voltando, o julgamento vai acontecer. E aí, queridos, só tem dois caminhos. É como nós estávamos conversando aqui esses dias, não lembro se foi ontem, se foi anteontem, mas aí só terá dois caminhos, sabe? Ou é o descanso eterno ou é o tormento eterno. Haverá um julgamento, porque Deus leva o pecado a sério. Sabe, então, esse capítulo ele nos lembra que Deus é amoroso, mas Ele também é santo, Ele é justo. Ele não ignora o pecado e essa injustiça mundana para sempre. Será que nós temos tratado o pecado com a mesma seriedade que Deus trata? Porque o pecado, ele não é só matar. Sabe, o pecado, ele não é só violentar. O pecado está nos rodeando dia após dia. E para Deus,
Não existe pecadinho e pecadão. Nós somos todos pecadores. Estamos todos necessitados da graça do Senhor nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. Todos os dias nós precisamos nos voltar para o Senhor, tomar a nossa cruz, caminhar. Lembre-se disso, Deus leva o pecado a sério. E o que acontecer aqui não ficará impune, porque o tempo de Deus chega. Por muitos anos a Babilônia parecia forte, intocável, mas quando chegou o tempo determinado por Deus, nada pôde impedir o seu agir. Sabe? Deus avisa, Deus manda profeta, Deus anuncia, Deus pede. Mas quando chega a hora dele agir, queridos, não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta nada. Aquilo que está para acontecer vai acontecer. Aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Às vezes parece que Deus demora para agir, às vezes parece que Deus demora a trazer a justiça, mas Ele nunca se atrasa. E a mensagem do juízo também não tinha apenas o objetivo de assustar, mas de despertar as pessoas para a necessidade de mudança. E hoje em dia não é diferente, sabe? A gente pode pensar, nossa, mas a Babilônia era horrível, a Babilônia era terrível, ela era muito maldosa. Será que o mundo de hoje não está se assemelhando? Sabe? As coisas estão acontecendo igualmente, e o Senhor está avisando igualmente, o Senhor está chamando ao arrependimento igualmente, mas nós estamos dormindo. A palavra do Senhor vai dizer: desperta, ó tu que dormes. Nós precisamos despertar como igreja, nós precisamos nos levantar como igreja, sabe? Parar de tratar a nossa alma, a nossa vida espiritual como algo secundário, parar de tratar a vinda do Senhor como algo como se diz, fantasioso, que não fosse acontecer, algo que fosse apenas para embelezar assim a história do evangelho. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e prometeu que da mesma forma que ele estava subindo, ele voltaria. O nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos. E está chegando o dia também do juízo do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe, nós precisamos urgentemente começar a tratar a nossa vida espiritual como prioridade, que é o que ela é. O reino de Deus é uma prioridade nas nossas vidas. Existe alguma área da sua vida hoje que precise ser entregue completamente ao Senhor? Que está só 20%, só 50%, 70%? Entrega 100%. Se entregue totalmente ao Senhor neste dia. A Babilônia, ela confiava no seu poder, na sua riqueza, na sua influência, mas tudo isso passou. Somente Deus permanece para sempre. Será que nós temos colocado a nossa confiança nos recursos humanos ou em Deus? Sabe, o dia do Senhor aponta para a certeza de que Deus cumprirá todos os seus propósitos. Por isso nós somos chamados a viver em comunhão com Ele diariamente. Viva em comunhão com o Senhor diariamente. Busque ao Senhor diariamente. Ore todos os dias, sabe? Jejue, leia a palavra, se encha do Espírito de Deus até que você transborde. Não deixe que a sua chama se apague, não deixe a lamparina se apagar, porque o Senhor vem no momento que nós menos esperamos, queridos, e depois de Ele ter já cumprido o seu propósito, não vai adiantar chorar, não vai adiantar espernear, não vai ter mais tempo. Então, vamos andar preparados, vamos alvejar as nossas vestes, porque o Senhor está nos dando chances e mais chances.
Vamos viver em comunhão com o Senhor, querido. Vamos desfrutar da comunhão com o Senhor. Vamos desfrutar da presença dEle. Vamos desfrutar do amor e da graça dEle. Enquanto nós ainda temos acesso. Você tem acesso à presença de Deus. Mas haverá um tempo que não vai mais adiantar bater a porta. Haverá um tempo que não vai mais adiantar clamar. Então clame ao Senhor enquanto Ele ainda está escutando. Se o Senhor te chamasse hoje, o seu coração estaria preparado para encontrá-lo? Se a resposta é não, querido, está em tempo. Volte os seus caminhos para o Senhor neste dia. Eu vou orar pela sua vida. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Obrigada pela nossa casa, Jesus, pela nossa família, pelo alimento que o Senhor coloca sobre as nossas mesas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá chances todos os dias, Pai. O Senhor envia, meu Pai, a advertência para que nós possamos converter os nossos caminhos, para que nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Mas quantas vezes, meu Pai, nós somos cegos e surdos espiritualmente, meu Pai. Quantas vezes a gente escolhe não enxergar aquilo que o Senhor está mostrando, não ouvir aquilo que o Senhor está tentando nos dizer. A gente finge de bobo, meu Pai, para não te obedecer. A gente finge que não está entendendo aquilo que o Senhor está falando para não precisar renunciar. A gente fica, meu Pai, enrolando para não precisar pregar. A gente fica com medo, meu Pai, daquilo que as pessoas vão dizer sobre nós, daquilo que as pessoas vão pensar sobre nós. A gente fica pensando, Pai, nos amigos que nós vamos perder, nas rodas que nós vamos deixar de frequentar, Senhor. Mas em nome de Jesus, que neste dia, Pai, nada nos impeça de nos achegar à Tua presença. Nada nos impeça, meu Pai, de mergulhar profundamente na Tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, não nos deixe pensando que o Senhor está neutro sobre tudo que está acontecendo, meu Pai, neutro sobre toda injustiça, meu Pai, que é praticada, sobre todo pecado, meu Pai, sobre toda covardia que acontece na humanidade, meu Pai, que nós nos lembremos todos os dias, meu Pai, que o orgulho humano sempre esbarra nos limites, meu Deus, quando está diante do Senhor. O ser humano, meu Pai, só vai até onde o Senhor der a corda, Pai, porque nós somos limitados, nós somos subordinados a Ti. Todos nós somos Teus servos, até os ímpios, Senhor. Porque até os ímpios, sem querer, fazem a Tua vontade. Não há nada, Pai, que não Te obedeça. Não há ninguém, meu Pai, que não Te obedeça. Não há nada nem ninguém que não esteja debaixo do Teu governo, meu Pai. Independente de quão ruim as coisas estejam, elas só duram até que o Senhor diga basta. Então, meu Pai, que nós estejamos com as nossas mãos limpas, com os nossos corações limpos, meu Pai, para que quando chegar o momento, meu Pai, do juízo, nós nos achemos fiéis diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!